Rapaz, eu vou te contar uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Foi lá em Caruaru, no agreste de Pernambuco, quando eu ainda era novo, antes mesmo de pegar estrada com caminhão. Eu, o Alberto e o Té, dois camaradas de infância, vivia rodando pelas ruas do bairro de bicicleta. A gente morava numaquelas áreas planejadas, sabe como é? Casas todas parecidas, rua retinha, poste enfileirado e um silêncio que, de noite, era de cortar. Lugar que parecia seguro, mas que guardava coisa estranha. Naquele tempo, nossa diversão era simples. Corrida de bicicleta, empinar pneu, inventar aposta boba, só para passar as horas. Só que teve uma noite de terça-feira que virou tudo de cabeça para baixo. Lembro direitinho, porque foi como se o mundo desse uma piscada e a gente tivesse entrado num lugar paralelo. Do nada, as lâmpadas dos postes começaram a piscar. Primeiro uma, depois outra, fazendo aquele zumbido chato de energia falhando. Aí, tudo apagou. O bairro inteiro mergulhou num breu danado. Não ficou nem aquele fiapinho de luz de televisão vazando pelas janelas. Foi silêncio absoluto. Só dava para ouvir as correntes das nossas bicicletas. A minha, que era uma calóia velha, fazia um barulho de ferro seco que parecia ecoar no escuro. A gente continuou pedalando devagar, meio sem rumo, só para não ficar parado. A pracinha no centro do bairro era o nosso ponto de encontro e dali não nos afastávamos. Mas naquela noite, parecia que o mundo tinha segurado a respiração. Nenhum som de geladeira, nenhum rádio ligado, nada. Foi aí que o Alberto, que sempre ia na frente, travou a bicicleta no susto e voltou correndo na nossa direção. O olhar dele já dizia tudo. Tinha algo errado. O Té perguntou o que era, e ele só apontou com o queixo para o fim da rua. Lá no meio de todo aquele apagão tinha uma casa iluminada. Eu tentei ser racional. Deve ser gerador, ué. Mas no fundo, nem eu acreditava. Alberto balançou a cabeça. Não é, Elias. A luz é diferente. Forte demais, meio amarelada. Vocês precisam ver. Confesso que meu estômago embrulhou na hora. Aquela claridade não convidava, não trazia segurança. Pelo contrário, parecia cutucar a gente, como quem diz: vem cá, eu tô esperando. Mas você sabe, nessa idade, coragem é mais teimosia do que juízo. Ficar sozinho no escuro parecia ainda pior. Então fomos, empurrando as bicicletas, deixando que elas deslizassem quase sem esforço. A cada passo, o breu parecia mais denso. E a casa, isolada, brilhava como um holofote no fim da rua. Era diferente das outras. Linhas retas, janelas grandes e sem cortina, deixando a luz escorrer para a rua e pintar o asfalto. Parados a uma distância segura, notamos que não tinha ninguém. Nenhum carro na garagem, nenhuma sombra dentro, só a luz escorrendo para fora. Ao lado, um beco estreito separava a casa de um terreno baldio. Escuridão pesada, daquelas que parecem engolir até o ar. O Alberto, com aquele sorriso de canto de boca, já estava pensando besteira. Eu já sabia. Ele ia propor de a gente entrar. E foi exatamente isso. Encostamos as bicicletas no muro e seguimos pelo beco. O ar ali era frio, parado, com cheiro de umidade e mato velho. No meio do caminho, bem embaixo de uma janela do segundo andar, tinha uma faixa iluminada daquela luz amarelada. Era como se o lugar dissesse: aqui é o ponto. Andamos em fila, eu por último, pisando com cuidado nos galhos secos que estalavam alto demais no silêncio. Foi quando vimos umas tábuas pregadas na parede, improvisadas como escada, levando até o muro baixo dos fundos. Coisa usada mais de uma vez. Alberto subiu primeiro, Té foi atrás, e eu, com o coração na boca, por último. Do outro lado, um quintal pequeno, chão de cimento e nada mais. A porta dos fundos da casa estava só encostada, não trancada. E isso, olha, foi o que mais me deixou com medo. Porque porta aberta desse jeito não é esquecimento, é convite. O Alberto empurrou devagar. Entramos. A casa por dentro era ainda mais esquisita. A luz vinha toda de cima, deixando o andar de baixo quase apagado. A sala tinha um sofá novinho, uma mesa de centro sem arranhão. Mas só isso. Nenhum quadro, nenhum retrato, nada que mostrasse vida. O cheiro era estranho também. Poeira, tinta fresca e aquele odor elétrico,
de fio quente. Andamos feito visita em museu, cada passo ecoando. A cozinha tinha geladeira, fogão, micro-ondas, tudo novinho, mas nenhum prato, nenhum copo. Parecia cenário montado às pressas. E aí veio a pergunta que gelou. Montado para quê? Para quem? O Té apontou para a escada. Era dali que vinha a luz mais forte e um zumbido baixo, como máquina funcionando. O Alberto, claro, já estava no primeiro degrau. A gente seguiu atrás. Cada passo parecia ranger alto demais. O cheiro de plástico quente e fumaça de cigarro velho ficou mais forte. No fim do corredor, a única porta aberta deixava vazar a claridade. O coração batia descompassado. O Alberto espichou o pescoço, mas não entrou. Travou no batente. Eu e o Té chegamos logo atrás. O que a gente viu lá dentro não parecia real. O quarto de cima parecia outro mundo. Se embaixo a casa parecia cenário vazio, ali em cima era o contrário. Caos puro. Um monte de monitores, cada um de um tamanho, espalhados em mesas improvisadas com cavalete. Cabos grossos cruzavam o chão como se fossem cobras pretas. Tinha lata de refrigerante vazia, pacote de salgadinho amassado, bituca de cigarro transbordando de cinzeiro. Era um ninho de bagunça, mas tudo girava em torno das telas. E o que tinha naquelas telas, meu amigo, me fez gelar. Não era programa de televisão nem jogo de computador. Eram imagens de dentro de casas, quartos, salas, cozinhas. Pessoas vivendo suas vidas sem nem sonhar que estavam sendo observadas. Uma mulher de pijama escovando os dentes no banheiro. Um sujeito de cueca abrindo geladeira, criança brincando no tapete. Tudo filmado em tempo real, sem que ninguém soubesse. Meu estômago virou. Não era medo de fantasma, era medo real, de gente mexendo com coisa que não devia. A sensação de que a gente tinha tropeçado num segredo pesado demais para carregar. Foi quando meus olhos bateram numa tela menor, lá no canto. Quase não acreditei. Era a Gabriela, colega nossa de escola, morava 2 ruas abaixo da minha casa. Estava sentada na cama, lendo um livro, alheia, com o celular iluminando de lado. Eu fiquei sem ar. Não era mais sobre curiosidade juvenil. Era sobre alguém que a gente conhecia, alguém próximo, exposta daquela forma nojenta. Enquanto eu travava, o Alberto parecia tomado por outra coisa. Ele encarava as telas, fascinado, quase hipnotizado. E foi aí que a gente percebeu um monitor diferente, maior, isolado dos outros. A imagem não era de casa nenhuma. Mostrava um cômodo cinzento, vazio, iluminado só por uma lâmpada pendurada no teto. No meio, uma pessoa amarrada numa cadeira, cabeça caída, sem reação. Na frente dela, uma mesa arrumada como jantar de festa, prato, talher, taça e um pano escuro cobrindo alguma coisa. Aquilo me deu náusea. Não dava para saber se a pessoa estava viva ou morta. Só sei que o pavor tomou conta. Me afastei e puxei o Té junto. Mas o Alberto, teimoso, queria ver mais. Ele apontou uma porta lateral no fundo do quarto e seguiu. A gente, sem coragem de largar ele, acabou indo atrás. Era um cômodo menor, quase um armário. Lá dentro, só uma mesa e um monitor antigo, de tubo, com imagem em preto e branco cheia de chiado. A câmera mostrava uma sala enorme, com fileiras de pessoas sentadas diante de outras telas. Um mar de vigilantes, todos imóveis, de costas, encarando suas próprias imagens. A gente ficou parado, tentando entender. Era como se houvesse outros grupos em outros lugares fazendo a mesma coisa. Era muito maior do que uma casa esquisita num apagão de Caruaru. E foi nesse instante que tudo virou. Porque uma das figuras naquela sala mexeu. Se inclinou para o lado, como se cochichasse com o colega. Depois outro também se moveu. Eles estavam reagindo a alguma coisa. E aí o arrepio subiu pela minha nuca, porque percebi a verdade. Devagar levantei os olhos para o canto do quartinho. Lá estava ela, uma pequena câmera de cúpula preta, lente minúscula apontada direto para nós. Meu coração parou. A gente não estava só vendo, a gente estava sendo visto. Voltei os olhos para o monitor e vi uma das figuras na tela começar a virar a cabeça devagar, até encarar a câmera dele. O olhar atravessou a tela e veio até nós. Foi nesse segundo que o alto-falante do aparelho chiou e uma voz distorcida, metálica, falou só uma palavra: intrusão.
O som ecoou como sentença. A figura na tela se jogou para frente como se fosse arrancar a câmera e a imagem apagou. Tela preta. O silêncio que ficou pesava como chumbo. Foi o estopim. O pânico explodiu no peito da gente. O Alberto tropeçou para trás, bateu numa porta fina que se escancarou. Era um banheiro pequeno. Lá dentro, 2 homens caídos no chão. Um tinha o pescoço virado num ângulo horrível, os olhos arregalados para o teto. O outro estava largado por cima dele, com a parede manchada de sangue escuro atrás da cabeça. Não parecia invasão. Parecia briga entre eles, como se tivessem se matado ali mesmo. O cheiro metálico, pesado, tomou o ar. Meu corpo paralisou, mas o instinto mandou correr. E foi aí, meu amigo, que a gente percebeu que não tinha mais volta. Naquele instante, a coragem acabou. O banheiro com os 2 corpos foi a gota d'água. Não tinha mais espaço para dúvida ou bravata. Era fugir ou enlouquecer. A gente se atropelou porta afora, descendo a escada feito avalanche, tropeçando nos degraus, derrubando tudo pelo caminho. O Té caiu no último lance, ralou o braço, mas levantou num pulo, movido só pelo desespero. Passamos correndo pela sala sem vida, chutamos a porta dos fundos e caímos no quintal. Nem pensamos em usar as tábuas que serviam de escada improvisada. Pulamos o muro de qualquer jeito. Minha calça rasgou no cimento, o joelho abriu no impacto. Mas dor era o que menos importava. Só queríamos distância. Pegamos as bicicletas, subimos nelas de supetão e pedalamos como se o mundo estivesse desabando atrás da gente. O barulho da corrente seca da minha calóia, misturado às nossas respirações ofegantes, era o único som na escuridão. Não olhamos para trás. Não ousamos. O medo não deixava. Depois de muitos minutos pedalando feito louco, já em outro bairro, paramos. Os pulmões queimavam, as pernas tremiam, a boca seca. Ficamos em silêncio, só tentando respirar. Ninguém tinha coragem de falar. O silêncio era pesado, como se até as palavras pudessem atrair alguma coisa indesejada. Foi quando, finalmente, os postes começaram a piscar e a energia voltou. Primeiro, um clarão rápido. Depois, estabilidade. O bairro parecia normal de novo, como se nada tivesse acontecido. E foi isso que doeu mais. A vida seguia em frente, mas a gente tinha visto o que não devia. No dia seguinte, tentamos viver como se fosse rotina, mas não era. O medo grudou na gente. Nos encontramos na pracinha, mas já não havia risada nem desafio de bicicleta. Era só aquele peso no peito. Decidimos, sem precisar falar, que precisávamos ver a casa de novo. Não para entrar, nunca mais, mas para confirmar se era real ou se tinha sido um pesadelo coletivo. Fomos andando devagar, como se fosse só mais uma volta qualquer. Quando viramos a esquina, o coração disparou. Não tinha polícia, não tinha fita de isolamento. Nada. O que havia eram 2 caminhonetes brancas, sem logotipo, estacionadas na frente da casa. Homens de camisa simples e calça jeans entravam e saíam em silêncio, carregando caixas, monitores embrulhados, sacos pretos. Esses sacos, meu amigo, não eram lixo comum. Eram grandes, de plástico grosso, com peso estranho. 2 homens precisavam se esforçar para arrastá-los até o veículo. A cena toda parecia ensaiada, limpa, rápida, como se aquele lugar nunca tivesse existido. A gente se escondeu atrás de um muro, só observando. Ninguém conversava, ninguém ria. Era tudo metódico, frio. Em menos de meia hora, eles limparam tudo, fecharam as portas das caminhonetes e sumiram. A casa ficou vazia, escura, sem alma. Como se fosse só mais uma construção abandonada no bairro. Voltamos para casa em silêncio, cada um carregando o mesmo peso, a certeza de que tínhamos visto algo maior do que podíamos entender. Algo que não era para cair no conhecimento de moleque nenhum. O tempo passou. Meses viraram anos. Mas a lembrança daquela noite nunca nos largou. Eu ainda vejo a Gabriela, aquela colega de escola, na tela. Pouco depois, a família dela se mudou sem dar explicação. Na época, ninguém achou estranho. Hoje, olhando para trás, sei que foi amarração de ponta solta. E a gente? A gente nunca contou nada para ninguém.
Quem ia acreditar? Se falássemos para a polícia que invadimos uma casa e vimos telas espionando a vida dos vizinhos, iam rir da nossa cara ou achar que éramos cúmplices. E aqueles homens das caminhonetes não eram do tipo que você denuncia, eram do tipo que te faz desaparecer. Foi aí que o medo virou sombra. Passei a reparar em toda a câmera de segurança na rua, em cada domo preto no teto das lojas. Às vezes, vejo alguém mexendo no celular e penso se a câmera não está virada para mim. A desconfiança virou companheira, mas o pior ainda estava por vir. Um dia, anos depois, eu estava voltando de um frete já na estrada, quando vi estacionada na esquina do meu bairro uma daquelas caminhonetes brancas. Sem logo, sem placa visível, motor ligado. Ficou lá por quase 1 hora. Eu não tive coragem de me aproximar. Quando ela foi embora, eu sabia. Aquilo não tinha acabado. E é aqui que você entende a gravidade da coisa, meu amigo. Porque quando você mexe com um segredo grande demais, a vida nunca mais volta a ser igual. Até hoje, cada detalhe daquela noite continua vivo na minha memória, como se tivesse acontecido ontem. O apagão, a casa iluminada no meio do breu, as telas mostrando gente comum sem saber que estavam sendo vigiadas, a Gabriela exposta como se fosse personagem de um filme sujo. E claro, os homens carregando sacos que não pareciam conter lixo. Nada disso se apagou da minha mente. Os anos passaram, mas o medo só cresceu. Toda vez que as luzes da rua piscam, meu corpo inteiro reage. O estômago embrulha, a pele arrepia. É automático, como se o tempo voltasse para aquela terça-feira em Caruaru. Eu sei que tem coisa acontecendo por baixo dos panos e que a gente só esbarra quando o mundo resolve mostrar a sombra. O Alberto, que sempre foi o mais ousado, mudou muito depois daquilo. Virou um cara fechado, desconfiado. Nunca mais teve aquele sorriso de canto de boca que carregava antes. O Té, coitado, sempre foi o mais sensível. Até hoje treme quando vê câmera em loja. Eu mesmo segui a vida, virei caminhoneiro, mas carrego essa cicatriz invisível. A estrada me deu histórias, mas nenhuma tão pesada quanto essa. O que mais me marca é a sensação de impotência, porque, veja bem, se fosse um fantasma, um bicho estranho, até dava para explicar com crença, com reza, com superstição. Mas aquilo não. Aquilo era gente, organizada, fria, vigiando outras pessoas sem que elas soubessem. E pior, capaz de fazer desaparecer qualquer um que cruzasse o caminho errado. Nunca contei nada para as autoridades, nem tinha como. Quem ia acreditar que 3 moleques de bicicleta entraram numa casa no meio de um apagão e descobriram uma central de espionagem? Quem ia acreditar que vimos corpos largados num banheiro e depois homens de caminhonete limpando tudo como se fosse rotina? Se eu tivesse falado, talvez nem estivesse aqui hoje para contar. E tem mais. Um tempo atrás, voltando de viagem, vi de novo uma caminhonete branca parada numa esquina. Sem logo, sem placa visível, motor ligado. Ficou ali por quase 1 hora, sumiu sem deixar rastro. Foi suficiente para me tirar o sono por 1 semana inteira. Desde então, eu sei que a gente não saiu impune. Só fomos deixados de lado porque para eles éramos garotos assustados. Mas a sombra ainda está lá, rondando. E a Gabriela? Até hoje me pergunto se ela sabe de alguma coisa. Se a mudança da família foi proteção ou se foi silêncio imposto. Nunca mais a vi. Talvez seja melhor assim. Tem lembrança que é mais segura guardada no escuro. Meu amigo, se tem uma coisa que aprendi naquela noite, é que nem todo segredo deve ser descoberto. A vida da gente anda sobre uma camada fina e por baixo dela existe um mundo escondido, cheio de olhos observando. A gente só percebe quando a luz apaga e a verdade tenta atravessar. E quando isso acontece, não tem volta. Então, se um dia você estiver andando por aí e as luzes piscarem, lembre-se dessa história. Nem sempre o que brilha no escuro é sinal de segurança. Às vezes, é o contrário. Às vezes, é o chamado de algo que você não quer conhecer. E eu deixo essa reflexão. Quantas câmeras passam por você todo dia? Quantas vezes sua rotina é observada sem que você saiba? Pense bem antes de achar que está sozinho. Porque o silêncio, muitas vezes, esconde mais do que qualquer grito.
Se você chegou até aqui, me diga aí nos comentários. Você acredita que existem essas organizações ocultas ou acha que tudo isso foi fruto do medo de 3 moleques? Quero saber sua opinião. E olha, se gostou do relato, não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar com quem curte uma boa história de terror. Isso ajuda demais a continuar trazendo esses causos da estrada e da vida. E já aproveito para te convidar a assistir o último roteiro que escrevi, que também traz uma história de arrepiar daquelas que você fica pensando por dias. Valeu pela companhia, parceiro. Até a próxima viagem do medo.